E aí, galera, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre função do primeiro grau. Então vamos começar aqui a nossa revisão. Vamos falar aqui os pontos mais importantes, aqueles pontos que vocês devem saber para detonar no Enem. Eu vou começar já trazendo aqui uma questãozinha para vocês. Essa questão aqui foi do Enem PPL 2019, então é muito importante você perceber como esse tipo de questão cai no Enem. Olha só, em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Em 1980, 137 médicos. Em 85, 162. Em 95, 212. Em 2010, 287. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear. Olha só, essa palavra aqui, esse jogo de palavras, crescimento linear, indica um crescimento em reta, em linha, em função do primeiro grau. Professor, e como é que eu faço para perceber que uma função é uma função do primeiro grau? Como é que eu faço para perceber que um crescimento é um crescimento linear? Como é que eu faço para perceber que tudo isso aqui compõe uma função do primeiro grau? Olha, na função do primeiro grau, a gente diz que a variação em y dividida pela variação em x dá sempre a mesma resposta. A gente diz que a variação em y é proporcional à variação em x. A gente diz que aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em... Eita, professor, foi correr demais. Peraí, mostra aí devagarzinho para a gente pegar aqui o que acontece. Então eu vou chamar, né, sem perder a generalidade, que o ano vai ser o x e que o médico vai ser o y. Aqui não interessa, a gente pode fazer o contrário, mas vamos meter bronca em x e y aqui. Veja que de 80 para 85 aumentou 5 aqui em x. E de 137 para 162 aumentou 25. Se você pegar a variação que ocorreu em y, o delta y, a variação em y, e dividir pela variação em x, inicialmente eu fico com 25 sobre 5. Isso aqui dá quanto? Dá 5. 5 médicos por ano. Isso aqui foi a primeira taxa de variação que eu calculei. Foi o primeiro ΔY sobre ΔX. Se isto for uma função do primeiro grau, então esta divisão vai permanecer constante. Veja, de 85 para 95 nós temos um aumento de 10, diferentemente do 5 que eu havia colocado aqui. Mas de 162 para 212, nós temos um aumento de 50. Então, veja que a variação em y dividida pela variação em x desta vez é 50 dividido por 10. Porém, 50 dividido por 10 dá 5 também. 5 médicos, a variação foi de 5 médicos por ano. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Se essa divisão der sempre a mesma resposta, nós estamos diante de uma função do primeiro grau. Eu não precisaria estar fazendo isso. Eu estou fazendo para mostrar para vocês que uma função do primeiro grau é definida como sendo aquela função em que ΔY sobre ΔX dá sempre a mesma resposta. Então, finalmente, de 1995 para 2010 aumentou 15 e de 2012 para 2087, aqui a gente tem um aumento de 75 médicos, ok? Mais uma vez, eu vou diminuir aqui para a gente colocar tudo na mesma tela. Mais uma vez, pessoal, o ΔY aqui sobre o ΔX passa a ser 75 dividido por 15, que dá exatamente 5 médicos por ano do mesmo jeito. Então, aqui está confirmado. Eu não precisaria confirmar, mais uma vez eu estou falando para vocês. A questão fala que o comportamento é de um crescimento linear. Então, a gente já sabe que é uma função de primeiro grau, mas eu estou te dizendo que uma função de primeiro grau é aquela que ΔY sobre ΔX dá sempre a mesma resposta. Aí ele pergunta, qual é a previsão do número de médicos para o ano de 2040? Então, eu quero saber aqui o que é que vai acontecer em 2040. Deixa eu riscar aqui por cima, tá certo, pessoal? 2040. O que é que vai acontecer? Quantos médicos existirão em 2040? Vamos colocar aqui, vão existir M médicos. Aí é que tá, viu, pessoal? Aí é que tá. Percebam o seguinte, existe uma variação. De 2010 para 2040, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque ficou pequeno o espaço.
Deixa eu colocar novamente. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. 2040 aqui e aqui eu vou chamar de M, a quantidade de médicos. Veja, de 2010 para 2040 houve um aumento de 30 anos. Esse 30 ficou escondido aqui, né? Houve um aumento de 30 anos, tá certo, pessoal? Aí eu pergunto, qual vai ser o aumento que vai acontecer aqui? Cara, a gente acabou de conversar. A variação em y comparada com a variação em x tem que dar sempre a mesma resposta. Tem que dar 5, meu amigo. Por quê? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau, deu 5 na primeira divisão, deu 5 na segunda, deu 5 na terceira e tem que dar 5 na quarta, meu amigo. Sempre o ΔY sobre ΔX tem que dar a mesma resposta, em se tratando de função do primeiro grau. Então, veja, existe uma variação em x de 30. Então, existe uma variação em x de 30. Qual é a variação que vai ocorrer em y? Observe que aqui basta a gente fazer meio pelos extremos, né? Eu vou jogar o 30 que está dividindo e multiplicando, então a variação em y vai ser de 30 vezes 5, e 30 vezes 5 dá 150. Vai aumentar 150. 150 não é a resposta, vai aumentar 150. E isso a gente poderia perceber também de uma maneira mais rápida. Como assim, professor, de uma maneira mais rápida? Veja só. Quando a gente aumentou 5 aqui, a gente aumentou 25 aqui. Perceba que aumentar 10, 10 é o dobro de 5. O dobro de 5 é 10. O dobro de 25 é 50. Então, se você aumentou o dobro desse lado, você vai aumentar o dobro também desse lado. O dobro de 5 é 10, o dobro de 25 é 50. Se você aumentou 15 aqui, 15 é o triplo de 5. 15 é o triplo de 5. Então, aqui vai aumentar o triplo de 25. O triplo de 25 é 75. Do mesmo modo, 30 é 6 vezes 5. É o sextuplo. Se existir essa palavra, é o sextuplo de 5. Então, o que vai aumentar aqui vai ser 6 vezes 25. 6 vezes 25 é 150. Ou ainda mais simples. 30 é o dobro de 15. Se 30 é o dobro de 15, então 150 é o dobro de 75. O que vai aumentar aqui é 150. Eu tinha 287, vou aumentar 150 e vou ficar com quanto? Vou ficar com 437. A alternativa correta é a letra C. Eu tinha 287, vou aumentar 150, e aí, ó, 0 com 7 dá 7, 5 com 8 dá 13, vai 1. 1 com 1 dá 2, com 2 fica 4. 437 é a quantidade de médicos esperada para 2040. Então, é muito importante que nesta questão você perceba a definição, o que é uma função de primeiro grau. E, em sendo uma função de primeiro grau, lembrar que o ΔY sobre ΔX tem que dar sempre a mesma resposta, tá certo? Essa variação aí é uma variação proporcional. Então, sugiro que vocês printem essa questão para que vocês possam estudar um pouquinho, né, mais tarde sozinhos, dar uma olhadinha aí novamente. Ok, pessoal? Então, olha que coisa interessante. Uma função de primeiro grau tem como característica que aumentos iguais em x proporcional a aumentos iguais em y, ΔY sobre ΔX sempre dá a mesma resposta. A variação em y é proporcional à variação em x, ok? Dentro do mesmo raciocínio, vamos resolver aqui mais uma questão, tá certo? Que diz assim: a equivalência entre as escalas de temperatura geralmente é obtida por meio de uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função na forma y igual a x mais b. Então, um grupo de estudantes do curso de Química do IFPE desenvolveu uma nova unidade de medida para a temperatura, né? O grau Otávios. Então, se você nunca ouviu falar sobre o grau Otávios, você acaba de descobrir o que é o grau Otávios. A correspondência entre a escala Otávios e a escala Celsius é a seguinte. Eu vou refazer, tá certo, pessoal? Aqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma nova tabela para a gente ficar com mais espaço para trabalhar, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui uma nova tabela e a gente vai ficar com mais espaço para trabalhar. Aqui eu vou colocar graus Otávios e aqui eu vou colocar graus Celsius. 6 otávios corresponde a 18 Celsius. 60 otávios corresponde a 36 Celsius. Aí ele pergunta: sabendo que a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, pressão atmosférica igual a 1, é de 100 graus Celsius, na unidade otávios, essa água vai ferver a quantos graus? Então, são 100 graus Celsius e eu quero saber qual vai ser o valor na escala otávios. Eu vou chamar de x aqui, tá certo, pessoal? Como é que a gente faz, pessoal? Como é que a gente faz? Olha, a relação é uma relação linear, é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, tem que acontecer aquilo que eu falei para vocês. O ΔY dividido pelo ΔX tem que dar sempre a mesma
resposta. Delta é variação, tá certo, pessoal? A variação que acontece em y, quando dividida, quando comparada com a de x, tem que dar sempre a mesma resposta. Então vamos lá, pessoal. Daqui para cá, eu vou chamar isso aqui de x, isso aqui de y, só para a gente não perder a generalidade. Daqui para cá aumentou 54, não foi, pessoal? Daqui para cá aumentou 18. Daqui para cá aumentou 64. Daqui para cá vai aumentar quanto? Cara, eu posso fazer a continha, eu posso colocar aqui delta x, ou variação em x. Eu posso fazer a continha, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que delta y sobre delta x na primeira situação é igual ao delta y sobre delta x na segunda situação. Eu sei disso. Então, ó, o delta y na primeira situação foi 18 e o delta x na primeira situação foi 54. Aumentou 18 aqui de um lado, aumentou 54 do outro. E na segunda situação, o delta y foi 64 e a variação em x é o que eu quero descobrir. Eu posso fazer a conta, Posso fazer sem bronca alguma. Mas existem maneiras mais rápidas, eu vou mostrar para vocês. Ó, 18 dividido por 18 dá 1, 54 dividido por 18 dá 3. A gente pode fazer meio pelos extremos. Delta x aqui vai ser o quê? Ó, delta x vezes 1 é delta x, 3 vezes 64. 3 vezes 60 dá 180, 3 vezes 4 dá 12, isso aqui vai dar 192. 192 é a variação, é o quanto aumentou. Então, aumentou 192 graus. 60 mais 192 era 60 graus, era 60 graus otávios. Quando eu acrescento, quando eu vario, quando eu aumento 192, ele passa para 252, ou seja, 100 graus Celsius correspondem a 252 graus otávios, porque 60 variou, aumentou 192, chegou em 252. A alternativa correta para a gente aqui, a alternativa letra C. Professor, como é que você faria para acelerar esse processo aí de resolução? Eu faria o seguinte, ó. Observe que 54 é o triplo de 18. Se 54 é o triplo de 18, então ΔX tem que ser o triplo de 64. E o triplo de 64 é 192. Então, eu nem precisaria fazer essa continha mostrando que o ΔY sobre ΔX dá igual. Não preciso fazer isso não. Basicamente, eu poderia ver essa proporção. Se 54 é o triplo de 18, então ΔX tem que ser o triplo de 64. O triplo de 64 é 192. Aumentou 192, foi para 252. Eu fico triste, pessoal. Fico muito triste quando eu vejo as pessoas utilizando sistemas. Eu não sei por que molesta, vocês perdem tempo fazendo sistema. Ah, é da fórmula y igual a x mais b. Então vamos descobrir o a, vamos descobrir o b, vamos encontrar a expressão, vamos perder tempo, vamos deixar de fazer várias questões no Enem para fazer um sistema que vai dar trabalho, que vai ser uma porcaria para vocês. Ah, vamos, né? Pelo amor de Deus, pessoal, não resolvam esse tipo de questão através de sistema. Sistema é coisa do passado, irmão. É só para atrasar o cara, é só para o cara perder questão no Enem, né? Obviamente, existem questões específicas de sistemas e aí você vai ter que resolver por sistema. Mas essa questão de função de primeiro grau, não resolva por sistema. Resolva pelo ΔY sobre ΔX. É muito mais rápido, é muito mais eficaz, né, na hora do Enem. Você vai economizar muito mais tempo quando você resolve as questões nesse estilo, tá certo, pessoal? Eu aconselho que vocês façam isso. Então vamos embora logo para a nossa terceira questão aqui de função do primeiro grau. Vamos embora aqui ver como funciona esse negócio dessa questão aqui também. Vamos lá. Um animal submetido à ação de uma droga experimental teve sua massa corporal registrada nos 7 primeiros meses de vida. Os 7 pontos destacados no gráfico mostram esses registros e a reta indica a tendência de evolução da massa corporal em animais que não tenham sido submetidos à ação da droga experimental. Sabe-se que houve uma correlação perfeita entre os registros coletados no experimento e a reta apenas no primeiro e no terceiro mês. Então veja, houve uma correlação perfeita no primeiro e no terceiro mês. No entanto, nos outros meses, uns ficaram abaixo, outros ficaram acima, né, e assim por diante. Se a massa registrada no sexto mês
foi 210 gramas inferior à tendência é a reta, tá certo? Aí ele diz o seguinte, de evolução da massa, dizendo mais sobre qual é o valor da massa registrada? Olha só. Aconteceu de no sexto mês ser 210 menor do que o que era esperado. Então ele pergunta, qual foi o valor que aconteceu? Eu sei que o esperado era aquele, mas não foi esperado, foi 210 a menos. Então quanto é esse 210 a menos? Qual é o valor aí que fica, né, 210 a menos? Então a gente vai ter que ir atrás disso. Perceba uma coisa, isso aqui é uma função do primeiro grau, e como função do primeiro grau, a gente sabe que é do tipo y igual a x mais b. Qual é o primeiro passo? A gente quer porque quer descobrir o A, descobrir o B, fazer uma relação, botar não sei o que, substituir o 6, fazer um sistema... deixa de perder tempo com isso. Eu acabei de falar para vocês isso. Não façam por sistema, façam por ΔY sobre ΔX. Como é uma função do primeiro grau, tudo que você fizer daqui para frente tem que obedecer o ΔY sobre ΔX. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é pegar esse ponto que ele fala na questão que foi perfeito e esse ponto aqui que foi perfeito. Então eu vou desenhar um triângulo retângulo para que a gente saiba quem é o ΔY, que é o que fica em pé, e quem é o ΔX, que é o que fica deitado. O ΔY, que é o que fica em pé, foi a variação que ocorreu em y, de 1 para 2, variou 1. O ΔX, que é o que está deitado, de 1 para 3, ele variou 2. Então, veja, o ΔY sobre o ΔX dá 1 sobre 2. Qualquer que seja a variação em y, quando eu dividir pela variação em x, vai dar 1 sobre 2. A variação em y é metade da variação de x. Enquanto o x varia 2, o y varia 1, porque 1 é metade de 2. Tudo que acontece em y é metade do que acontece em x. Toda variação que acontece em y é meio, é 1 sobre 2, é metade do que acontece em x. Então veja, pessoal, se você está aqui e você quer saber o que está acontecendo aqui, no 6, no sexto mês, eu quero o sexto mês. Veja que de 1 para 6 variou daqui para cá 5. Como variou 5 aqui em x, com certeza em y vai variar metade. Então, ao invés de variar 5, que foi o que variou em x, ele vai variar metade de 5. E metade de 5 é 2,5. Então, observe, o ΔY sobre ΔX na função do primeiro grau é milagroso. Você não precisa estar encontrando negócio sistema, não. Olhe como foi rápido. Então, você sabe que se aqui era 1, quando ele varia 2,5, quando ele aumenta 2,5, ele vem exatamente para 3,5. Então, o que é que está acontecendo? O esperado, o que era programado para acontecer na reta, era que esse valor aqui fosse 3,5. Por que 3,5? Porque a gente viu, a variação em x foi 5, a variação em y tinha que ser metade de 5. Metade de 5 é 2,5. Já era 1 nesse ponto, quando ele variou 2,5, foi para 3,5. Então, o esperado, vou colocar aqui, o esperado era que esse animal tivesse 3,5 kg, ou seja, 3.500 gramas. Porém, a gente falou aqui na questão que foi o real, não foi o esperado, o real foi 210 gramas inferior, ou seja, 210 gramas a menos. Então, quando a gente faz a subtração, 3.500 menos 210 dá 3.290 gramas, ou seja, 3,29 quilos, ou seja, letra E é a resposta correta para a gente aqui. Mais uma vez, pessoal, pelo amor de Deus, não insistam em perder tempo fazendo sistema, descobrindo A, descobrindo B. Simplesmente entendam que ΔY sobre ΔX dá sempre a mesma resposta. Então, o que acontece para um pedaço acontece sempre. Se eu sei que o ponto 1 e o ponto 3 foram perfeitos, eu analisei a variação do 1 para o 3. E sabendo essa perfeição, esse certo do 1 para o 3, eu estendi para os próximos.
Nessa variação do 1 por 3, eu percebi que em x ele varia 2, em y ele varia 1. Então, a variação de y sempre é metade da de x. Portanto, se eu variar 5 aqui embaixo, indo do 1 para o 6, que o 6 é o que eu quero, então eu vou variar 2,5 aqui, subir 2,5. Do 1 mais 2,5 dá 3,5. Então, 3,5 kg era o esperado. Como aconteceu 210 gramas a menos, então 3,290 kg foi a resposta obtida. Pessoal, printem aí, printem. Vou tomar uma aguinha aqui, vocês printam enquanto eu tomo essa água para a gente poder prosseguir. Olha, é muito importante para vocês saberem resolver as questões da maneira mais rápida possível. Se vocês ainda fazem questões de maneiras demoradas, eu tenho certeza que você vai perder tempo no Enem, e aí todo segundo que você perde no Enem rapaz, vale ouro, viu? Então, economizem tempo, resolvam as questões da maneira mais rápida possível. Olha só, essa questão 4 aqui é muito interessante também para a gente economizar tempo aqui. Olha, o gráfico a seguir é de uma função polinomial do primeiro grau e ela descreve a velocidade de um móvel em função do tempo. Então, velocidade em função do tempo. Assim, no instante t igual a 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora. Então, peraí, ó. Quando o t for igual a 10, a velocidade é 55, a gente consegue ver isso aqui no gráfico, ok? Perfeito, perfeito. Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal e a semi-reta, que representa a velocidade em função do tempo. Ou seja, se você pegar esse trapézio aqui, esse trapézio vai nos dar a distância que o móvel percorreu. Por quê? Porque a gente sabe que esse gráfico é a velocidade em função do tempo e a área abaixo do gráfico é exatamente a distância que o móvel percorre. Então, esse trapézio aqui formado nos dá a distância que esse móvel percorreu das 6 às 10 horas, por exemplo. Então, isso aqui que está marcado nos mostra, desta forma, a área achorada no gráfico fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel do instante 6 a 10 horas. Aí a pergunta é a seguinte: é correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel do instante 3 ao instante 9 vale quanto? Ih, rapaz, eu quero saber do instante 3 ao instante 9. Então, na verdade, o que eu quero saber é do 3, então, do 3 até chegar no 9. O que eu quero, na verdade, é a área do 3 ao chegar no 9. Eu quero esta área aqui, esta área, tá certo? Professor, como é que eu faço para calcular a área de um trapézio? Eu tenho que encontrar a base maior, eu tenho que encontrar a base menor e eu tenho que encontrar a altura. Então, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Esta é a área do trapézio. Então, vamos tentar encontrar essas bichinhas aí através da função do primeiro grau. Pelo amor de Deus, não vão atrás de sistema. Sistema vai atrasar vocês nesse tipo de resolução. Oxe, professor, o que é que eu vou fazer? Você vai analisar o crescimento nesse gráfico. Eu estou apagando aqui para deixar o gráfico mais limpo, para a gente analisar o crescimento nesse gráfico. Tudo bem, eu vou fazer inclusive o seguinte, eu vou printar aqui esse gráfico. Eu vou printar, aguarda um pouquinho que eu vou printar esse gráfico aqui para deixar, né, esse gráfico aqui de reserva, porque daqui a pouco eu vou usar esse gráfico também. Então deixa eu colocar ele aqui de reserva para a gente. Vou colocar aqui embaixo ele de reserva. Daqui a pouco eu vou mexer nele, tá certo? Pronto, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte: variação em y, variação em x. Lembra que a gente conversou? Veja, aqui eu posso formar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo com os pontos que eu conheço. Eu conheço esse ponto aqui que é 50, 0,50, e conheço esse ponto aqui que é o 10,55. Então eu vou formar um triângulo retângulo com esses pontos para avaliar a variação em y e a variação em x. Qual foi a variação em y aqui? De 50 pulou para 55, então ele aumentou 5, ele variou 5 para mais. E qual foi a variação em x? Do zero, do x igual a 0, ele foi até o x igual a 10, então a variação em x foi 10. Pessoal, acabamos de fazer uma questão desse estilo. A variação em y foi 5 e a variação em x foi 10. O que quer dizer? Que o ΔY sobre o ΔX vai ser igual a 5 sobre 10, ou seja, 1 sobre 2. Ou seja, a variação em y sempre é metade da variação em x. A variação em y sempre é metade da variação em x.
Para não poluir, para não deixar vocês desconfortáveis, eu tirei esse print aqui do próximo gráfico e eu vou já riscar o próximo gráfico. O que é que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer o seguinte para vocês. Quando eu ando uma coisa em x, lá em y eu vou andar a metade. Por exemplo, eu andei 10 aqui, ó, andei 10 em x. Quando eu andei 10 em x, no y eu só vou andar 5, porque 5 é a metade de 10. Porque toda variação em y está sendo metade aqui da variação em x. Ó, não é que sempre é metade, né? Que nesse caso deu metade. Mas pode ser 1/3, 2/3, o dobro, metade, pode ser o que for. Delta y sobre delta x nessa questão é que deu metade, tá certo, pessoal? Então, atentem para isso. Então, isso quer dizer que toda vez que eu andar uma quantidade no x, eu vou andar metade no y. Então, veja o que é que vai acontecer. Eu estou no 0 e vou andar do 0 até chegar no... Lembra que... Desculpa aí, pessoal. Ele quer aqui saber... Ele quer saber, né, 3, né? Ele quer saber do 3 até chegar no 9. Pronto, ele quer saber do 3 até o 9. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Ele quer saber do 3 até chegar no 9. Então, ele quer saber do 3 para o 9. Professor, como é que eu faço para saber o valor aqui no 3 e saber o valor aqui no 9? Para a gente descobrir quem é a base menor e a base maior. Como é que eu faço isso, professor? Aí vamos lá, vamos lá. De 0 até chegar em 3, a gente andou quanto aqui? Andou 3. Isso foi a variação em x. Eu andei 3 em x. Pois é. No y, você só vai andar metade, porque toda variação que a gente calcula no y é metade da do x. A gente acabou de fazer isso aqui agora. Então, se eu andei 3 no x, eu vou andar 1,5 no y. Então, eu já vou redesenhar aqui esse trapézio, que a gente quer descobrir a área desse trapézio. Eu vou redesenhar esse trapézio aqui, para a gente ir colocando as medidas aqui, para a gente, né, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu colocar no mesmo tamanho. Eu já vou redesenhar o trapézio para a gente ir colocando as medidas, para a gente saber com o que é que danado a gente está fazendo, tá certo? Então, tá aqui. Acabei de descobrir. Veja, se eu andei 3 aqui em x, eu tenho que andar metade em y, porque nessa questão em específico, nessa função de primeiro grau, a variação em y é metade da de x. Então, veja só. Variei 3 em x, variei metade em y. Então, metade de y, metade de x, na verdade, metade de 3 é 1,5. Eu estava em 50. Quando eu andei 1,5 para cima, ficou 51,5. Então, esse ponto aqui em cima, esse ponto aqui, eu vou até botar de roxo para ficar diferente, esse ponto aqui em específico é 51,5, tá certo, pessoal? Então, veja, esse tamanho, a base menor do meu trapézio é 51,5, ok? Então, tá aí a base menor. Vamos agora para a base maior. Na base maior, veja, do 0 até chegar no 10, eu andei quanto? Eu andei 10, não foi? Se do 0 até chegar no 10 eu andei 10, isso quer dizer que no y eu andaria metade. Aí, ó, metade de 10 não é 5, então do 50 até chegar no 55 eu andei, né, 5. Ou seja, a variação aqui foi 10, como a gente tinha visto, e a variação aqui foi 5, como a gente tinha visto. Esse é sempre metade desse. Por isso, pessoal, que eu vou repetir esse processo para mostrar a vocês. Do 0, que eu quero saber do 3 e do 9, né? Então, do 0 para chegar no 9, eu andei 9. Do 0 para chegar no 9, eu andei 9. Então, do 50 para chegar no valor que está aqui em cima, eu tenho que andar metade, tá certo? Mais uma vez, pessoal, o mesmo processo que eu fiz, eu vou fazer novamente. Do 0 até chegar no 9, eu andei 9. 9 é o ΔX, é o cateto deitado. Quanto é que eu vou gastar no cateto em pé? Metade de 9, porque aqui, nessa questão, o ΔY é metade do ΔX. Então, aqui eu vou andar 4,5. 50 mais 4,5 dá 54,5. Então, aqui é 54,5. Este pedaço maior do trapézio é 54,5. Galerinha, deixa eu colocar outro gráfico. Eu vou colocar mais um gráfico para não ficar tão poluído, para vocês não ficarem tristes, para vocês não ficarem desesperados. Mais uma vez, vou colocar o gráfico novamente aqui. E agora, mais uma vez, eu vou, né, analisar isso sobre o gráfico, tá certo, pessoal? Então, vou analisar aqui sobre o gráfico para a gente conversar direitinho. Veja só, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu disse o seguinte, ó. Esse trapézio verde que foi formado, ele foi formado aqui no número 3 e aqui. Aí foi o que eu disse a vocês. Como aqui eu andei 3, aqui eu andaria 1,5. 50 mais 1,5 dá 51,5. Então, essa altura aqui é 51,5. Esse cateto aqui é 51,5. E eu quero o 9. O 9 está aqui, ó. O 9 está aqui. Aí,
falei para vocês. Se eu andei 9 aqui embaixo, aqui eu vou andar 4,5. Então, de 50 foi para 54,5. Então, esse valor aqui em cima é 54,5. Ou seja, o cateto aqui maior é 54,5. Veja, esse trapézio aqui, que eu estou doido para calcular a área, ele tem 51,5 de base menor e tem 54,5 de base maior. Está faltando a altura. A altura de um trapézio é a distância entre as bases. Se a base menor é essa e a base maior é essa, a altura é a distância entre elas. Então, a altura é o segmento que vai de 3 para 9. De 3 até chegar em 9, a diferença é 6. Então, 6 é a altura desse trapézio. Então, deixa eu escrever aqui do lado. A base maior do trapézio é 54,5. A base menor do trapézio é 51,5. E a altura do trapézio é exatamente 6, que é a diferença, é a distância entre 3 e 9. De 3 para 9 variou 6. Portanto, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior, 54,5. Base menor, 51,5. Altura, 6, tudo isso dividido por 2. Vamos fazer só conta agora. A área desse trapézio vai ser igual a 54,5 mais 1,5. 4,5 mais 1,5 dá 6, né? Então, 56 com 50 dá 106. Então, 54,5 mais 51,5, 106. 106 vezes 3 sobre 2. Eu vou dividir, eu vou simplificar. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 106 dá 318. 318, como a gente está falando em quilômetros por hora, então a distância é quilômetro, tá certo? Então, a alternativa correta para a gente aqui, a distância que esse cara percorreu é de 318 quilômetros e a gente vai marcar como alternativa correta a alternativa letra E. Letra A. Galera, é muito importante vocês perceberem isso nessa questão, porque sendo muito sério com vocês, a galera aqui iria à loucura, iriam descobrir aqui o A, o B, faria um sistema, depois substituiria tanto o 3 quanto o 9 no sistema e não sei o que. Cara, loucura, vocês perderiam muito tempo sem necessidade. Por isso que eu digo a vocês, é importante que vocês saibam encontrar esse ΔY sobre ΔX. Por favor, não deixem de saber ΔY sobre ΔX na função do primeiro grau. Se você não souber isso, eu tenho certeza que você vai se enganchar no Enem. Você tem que saber isso aqui, viu? Saiba isso e bote para descer, bote para torar aí no Enem. Beleza, pessoal? Uma aguinha aqui, vocês printam enquanto eu tomo essa aguinha para a gente ir para a nossa última questão daqui a pouco. Galera, vou ser sincero com vocês. Esse negócio do ΔX, ΔY é realmente a coisa mais importante em função do primeiro grau. Mas para você que quer porque quer saber a expressão, né? Que você quer porque quer. Ah, professor, eu quero. A função não é y igual a A, x mais b. Eu quero saber o A, eu quero saber o B. Então vamos lembrar como encontrar o A e o B da maneira mais rápida possível. O A, pessoal, é o próprio ΔY sobre ΔX. Então, se você quer encontrar o A da função, basta fazer ΔY sobre ΔX. O ΔY sobre ΔX é o próprio A da função. ΔY sobre ΔX é o próprio A da função. E o B, aqui tem que ter cuidado. O B é o valor de Y quando o X é zero. Então, como é que eu faço para encontrar o B? B é o próprio valor de y quando o x for zero. Então, se você quer encontrar o B, você precisa descobrir quem é o valor de y quando o x for zero, tá certo, pessoal? Eu faço o seguinte. Para ele não ficar aqui no meio da galera, aqui no meio das coisas que a gente está fazendo, eu vou tirar um printzinho disso aqui e vou deixar ele escondidinho, né? Eu vou colocar aqui escondidinho. Eu vou colocar aqui em cima, tá certo? Pronto. Deixa eu ver se dá para ver. Se não der para ver, deixa eu ver se tá. Não, dá para ver, dá para ver. Então dá para ver. Pronto, beleza. E aí eu vou apagar isso aqui, certo? Vou deixar ele ali em cima. Opa, vou apagar isso aqui para sobrar um espaçozinho para a gente aqui, né? Para sobrar um espaçozinho, deixa eu tirar aqui. Tirando aqui, pessoal, vamos tirar. Pronto. Deixei aqui em cima, tá certo? Ó, tá aqui em cima, vai servir de consulta. Quando a gente precisar, a gente dá uma olhadinha aqui, mas lembrando que, né, a gente
para encontrar o A é ΔY sobre ΔX, para encontrar o B é só fazer o valor de Y, né, quando o X é 0. Bom, simbora. Questão 5 para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, essa nossa revisão de hoje. Os alunos do curso de Mecânica e Química do campus Recife estão juntos, desenvolvendo um novo combustível. Matheus ficou encarregado de observar o consumo no uso de um motor. Para isso, ele registrou a seguinte tabela: rotações do motor por minuto e aqui quantidade de combustível consumido, tá certo? Em ml. Então, quando o motor estava a 2.000 RPM, ele consumia 30 ml, a 3.000, 35, a 4.000, 40, a 5.000, 45 e a 6.000, 50. Tá aqui a tabelinha que mostra aí, né, a função. Qual é a expressão algébrica que representa a quantidade Q de combustível consumido para um número de rotações por minuto? Observe, pessoal, que Q sempre está aparecendo primeiro e R sempre depois. Isso é um indício de que Q está representando a letra Y e que o R está representando a letra X. Então, ó, o Q representa a letra Y e o R está representando a letra X, tá certo, pessoal? Como a gente está acostumado a fazer com Y e com X, eu vou colocar Y e X aqui porque tem gente que tem mais dificuldade em fazer com letra Q, R, A, B, C, X, Y. Então, deixa o X, deixa o Y. Pronto, beleza. Não é necessário fazer isso que eu vou fazer agora, mas eu quero mostrar para vocês. Veja, a variação em X aqui, houve um aumento de 1.000. E daqui para aqui, houve um aumento de 5. Daqui para aqui, aumentou 1.000 novamente. Daqui para cá, aumentou 5 novamente. Daqui para cá, aumentou 1.000 novamente. Daqui para cá, aumentou 5 novamente. Daqui para cá, aumentou 1.000 novamente. E daqui para cá, aumentou 5 novamente. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Ou ainda, ΔY sobre ΔX tem que dar sempre a mesma resposta. Então, se você perceber aqui, quanto é o seu ΔY? 5. Quanto é que dá o seu ΔX? 1.000. Então, ΔY sobre ΔX dá sempre a mesma resposta. E esse foi o moído que a gente fez essa aula todinha. Vou apagar aqui só para ajeitar esse traço. O moído dessa aula todinha foi isso. Foi mostrar para vocês que numa função de primeiro grau, ΔY sobre ΔX sempre dá a mesma resposta. Que aqui no caso ΔY é 5 e ΔX é 1.000. Então, 5 sobre 1.000, 5 sobre 1.000, 5 sobre 1.000. Quanto é 5 sobre 1.000? Dividindo por 5 aqui em cima fica 1. Dividindo por 1.000 aqui embaixo fica 200. Então, essa resposta sempre vai dar 1 sobre 200. 1 sobre 200, 1 sobre 200. Eita, peraí, professor. Lembrei. O ΔY sobre ΔX é o próprio A. É exatamente isso, pessoal. Então, o A dessa função é 1 sobre 200, porque o ΔY sobre ΔX é o próprio A. Veja que o ΔY sobre o ΔX é o próprio A. Então, o A eu já descobri. Quanto é que vale o A da minha função? 1 sobre 200. 1 sobre 200. E se eu sei que o A da minha função é 1 sobre 200, eu já tinha como marcar a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. Tá aqui, ó. Y, que é o quê? É igual a x sobre 200. 1 sobre 200. Tá vendo? Já sei que é a letra A. Não tem nenhuma outra alternativa que tenha 1 sobre 200 aqui, né? Então já seria a letra A. Mas vamos encontrar o B? Como é que eu faço para encontrar o B? Eu vou recolocar aqui essa tabela e vou mostrar para vocês. Ó, nessa tabela, eu vou começar lá daqui. Tem um 2.000 aqui e tem um 30 aqui. Tem um 3.000 aqui, tá certo? 3.000 aqui, 3.000 e tem um 35. Tem um 4.000 aqui e tem um 40, tá certo? 40. Lembrando, pessoal, que aqui em cima eu tenho um x e aqui embaixo eu tenho um y. O que foi que eu disse a vocês sobre o b? Como é que eu faço para encontrar o b? O b é o valor de y quando o x é 0. Então, eu vou fazer o x ser 0. Como é que eu faço para o x ser 0? Lembre-se, pessoal, a variação continua sendo sempre a mesma coisa. Toda vez que eu vou para cá, eu aumento 1.000. Toda vez que eu vou para a direita, eu aumento 1.000. Consequentemente, toda vez que eu venho para a esquerda, eu diminuo 1.000. Ó, 4, vem para a esquerda, 3.000. 3.000, tira 1.000, 2.000. Então, se eu vier para a esquerda, para cá, eu tenho que tirar 1.000 também. Quando eu tiro 1.000, em vez de ficar 2.000, fica 1.000. Né? E quando eu volto 1.000 aqui no x, com certeza eu terei que voltar 5 aqui no y. Oxê, professor, como assim? Você tem que voltar 5 aqui no y. Lembra? Se eu venho para cá, eu aumento 5. Se eu venho para cá, eu aumento 5. Então, se eu volto, eu tiro 5. 30 tirando 5 fica 25. Professor, por que você está voltando? Porque a gente sabe o seguinte, ó. O valor de y quando x é 0. Minha intenção é fazer o x ficar sendo 0. Como é que eu faço para x ser 0?
volta mais uma vez. Quando eu voltar mais uma vez, eu tenho que tirar 1.000 aqui em x. Quando eu tiro 1.000 aqui em x, 1.000 menos 1.000, zero. X é zero. Opa! Quando x é zero, a gente olha para o y. O y que tiver aqui é o próprio b. E aí a gente vai voltar 5 aqui, como a gente está fazendo aí na questão. Voltando 5 em 25, eu fico com 20. Pois é, pessoal. Incrivelmente, esse 20 aqui é o próprio b. Para encontrar o a, eu faço ΔY sobre ΔX. Para encontrar o b, eu faço a regressão dos valores até que o x seja zero. Porque quando o x for zero, o y que aparece aqui é o próprio b. Então, eu já sei, nessa questão, que o meu a é igual a 1 sobre 200 e eu acabei de descobrir que o meu b é igual a 20. Então, se eu sei que o meu a é 1 sobre 200 e eu sei que o meu b é 20, eu já sei quem é a minha função. A minha função é y igual a ax mais b. Então, a minha função vai ser y igual a 1 sobre 200 vezes x mais 20. Ou ainda, pessoal, e meu y vai ser x sobre 200 mais 20. Só que nessa questão em específico, quem está fazendo o papel de y é o Q. E nessa questão em específico, quem está fazendo o papel de x é o R. Então, a expressão que a gente vai encontrar aí nas alternativas, na verdade, vai ser a seguinte expressão. Q vai ser igual a R sobre 200 mais 20. E a gente vai marcar aqui, pessoal, como a alternativa correta, a alternativa letra A, e a gente já havia comentado isso aqui, tá certo, pessoal? Então tá aí para vocês, letra A é quem responde essa nossa questão. Ufa, hoje foi informação com força, né, velho? Então, grave tudo isso que a gente está conversando, printe essa questão, estudem novamente isso que a gente conversou agora, revisem, refaçam sozinhos, apliquem essas ideias que eu conversei com vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão detonar em função do primeiro grau, em assistindo, em entendendo, em aplicando, em tendo esse tipo aí de resolução, né, com vocês. É importante que vocês não percam tempo com resoluções demoradas, principalmente aquelas por sistemas. ΔY, ΔX constituem a maneira mais rápida, mais concisa, mais acertada de resolver as questões de função do primeiro grau. Então, por favor, pessoal, atentem para essa aula de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem aí no Enem, ok? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até o final desta aula. Eu tenho certeza que você vai, né, aproveitar tudo isso que a gente conversou. Beleza, pessoal? Então, até mais, galera. A gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!